Oiê, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso podcast Bem Envelhecer Med Senior. Eu sou a Nayara Arpini e mais uma vez estou aqui mediando um bate-papo para te mostrar como é possível envelhecer melhor e com mais saúde. Já tivemos episódios falando sobre espiritualidade, inclusão digital, economia prateada. Hoje, mais uma vez, tenho convidados especiais. Vou pedir para vocês se apresentarem. Vocês já estiveram aqui, mas, Dr. Rony, diga lá. Então, Nayara, muito bom estar aqui de novo com você, né, com os colegas, falando do bem envelhecer. Eu sou o Rony, sou médico, geriatra, né, e estou aí à disposição para a gente conversar hoje bastante. Isso. E aqui com a gente também, Maicon Oliveira, diretor da Med Senior. Já te apresentei, Maicon, mas fala um pouquinho aí também de você. Que legal, prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que esse tema vai mexer com muita gente hoje, hein, Nayara? É um tema interessantíssimo que vai despertar aí alguma coisa interessante aí na população, viu? Exatamente. Vamos a esse tema, porque como eu disse, já falamos de muitos temas aqui, todos eles super interessantes, né? Vocês participaram de alguns deles aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre o medo de envelhecer. Vocês têm medo de envelhecer? Já vou começar jogando aí, ó. A pergunta já veio, já de cara. É um medo que aflige esses dois convidados? Engraçado, às vezes eu já respondi essa pergunta algumas vezes, é uma coisa que eu não tenho medo, de verdade, coração. Acho que envelhecer faz parte, envelhecer é bom, é bonito. Toda vez que eu falo isso, alguém me repreende e fala assim, duvido, quando você tiver lá seus 80 anos, cheio de dor, cheio de problema. Eu acho que isso faz parte da vida e a gente tem que se preparar para envelhecer bem. Eu acho que o segredo é isso, né? Corpo, mente, uma série de fatores aí que a gente vai falar em seguida que compõem uma velhice saudável e bacana. Então, assim, medo muito pouco. E você, Rony? Então, Michael, eu vou confessar para você, eu tenho medo, mas eu aprendi a lidar com esse medo. Medo de ter um envelhecimento ruim, sem saúde e principalmente com dependência, né? Mas a partir daí, trabalhando com os idosos e vendo uma outra realidade, uma velhice saudável, feliz, né, e com significado, a gente pega esse sentimento do medo e transforma isso num recurso, um recurso que a gente vai poder adquirir as competências que a gente precisa para o envelhecimento. Então, na verdade, o medo eu entendo como uma oportunidade, já que a gente ainda não é idoso e seremos, se Deus quiser, a gente pega esse medo e transforma uma forma de se conhecer melhor e se preparar melhor. Se cuidar, né? Se cuidar melhor. A gente fala tanto aqui, né, de bem envelhecer. Exatamente. E talvez esse medo de envelhecer, essa preocupação com o envelhecimento ajude nesse sentido, assim. Então, já que eu tô preocupada com como vai ser o meu envelhecimento, já vou começar a me cuidar agora. Você que é geriatra, Dr. Rony, seus pacientes costumam levar essa preocupação pro consultório? Você costuma ouvir muito, né, sobre isso? É engraçado, eu fiquei pensando aqui, você falando isso, que às vezes me procuro os filhos dos pacientes, né? Então, eu atendo alguns pacientes, principalmente pacientes com algumas doenças mais complexas, e às vezes vem um filho procurando exatamente isso. Doutor Rony, eu não quero ter esse problema de saúde, eu estou com medo, o que eu faço, né? Às vezes até alguns meio desesperados, angustiados, né, com o que vai ser a velhice, principalmente aqueles que estão perto ali, entre 50 e 60 anos, né? Então, sim, eles aparecem e isso é uma coisa que a gente vê na realidade, né? O medo do envelhecimento. Mas, geralmente, a experiência traz uma perspectiva, né? Então, aquelas pessoas em que os pais envelheceram mal, com doença, ou morreram precocemente, esses talvez tenham mais medo. Aqueles que veem os pais saudáveis, com 80 anos, fazendo as coisas, geralmente eles são mais otimistas com o envelhecimento. Então, eu acho que também tem o exemplo, né? Esse exemplo, essa perspectiva, né, do que aconteceu comigo, com a minha família, né? Isso influencia também. Uma coisa interessante é que o medo de envelhecer não necessariamente está ligado a pessoas que já estão aí chegando, né, de 50, 60, 70, enfim. Pessoas jovens já podem acabar, né, tendo esse medo. E é um medo que eu fui descobrir agora que tem até nome, que é a gerascofobia. Exato. Não é isso? Vocês, né, principalmente você, doutor Rony, da área da medicina, os jovens, então, estão chegando já com esse medo? Então, algumas pessoas têm esse medo. Quando esse medo ele é extremamente irracional e ele tem uma perspectiva negativa, em que a pessoa começa a entrar num
quadro compulsivo de querer se cuidar e não pode ter uma ruga, e ele só pensa nisso, aí isso já é algo que a gente considera doentio. Aí essa pessoa precisa de um apoio, né, psicológico, né, um acompanhamento, porque ter um pouco de medo, sim, uma ansiedade pelo que vem pela frente, porque a velhice, para muitos, é algo desconhecido, né, assim, o que vai ser, né, mas ao mesmo tempo, as pessoas que já são idosas, principalmente acima dos 80 anos, elas não tinham essa perspectiva, eles foram envelhecendo, vivendo, quando viram, cheguei na velhice. Muitos morreram, a expectativa aumentou, né, só que as gerações, quanto menor a geração, mais real é o envelhecimento. Então, hoje, os jovens, eles andam na padaria, na rua, eles convivem com milhares de idosos, né? Então, eu acho que a visão do envelhecimento, ela vai mudar. Mas, como você falou, alguns jovens são mais imediatistas, né? Eles não conseguem ver o envelhecimento. E o envelhecimento ainda também está associado na nossa sociedade como algo não produtivo. Né, um capital de trabalho, o idoso, né, que também está mudando, porque os idosos, você vê idosos superativos, né, funcionais, fazendo muita coisa. A questão da aposentadoria é uma coisa que até o próprio nome já induz a você pensar sobre aposento, se recolher, se isolar. Na verdade, é uma idade super produtiva, né? Eu acho que até as pesquisas mostram muito isso, né? O medo de envelhecer, ele está muito mais associado não só a questão etária e física e estética, mas muito mais a quem vai cuidar de mim, medo de ficar dependente de alguém. Agora, acho que as gerações mais jovens, elas têm um medo que é muito mais estético, Sim. como ele falou, imediatista, do que mesmo de saúde, de envelhecimento saudável. Então, acho que essa mudança do comportamento da sociedade aí está acontecendo numa velocidade interessante, né? Eu vejo como alguns pilares, assim, né? Esse medo de envelhecer, porque tem a questão estética, acho que as transformações físicas assustam um pouco, principalmente a geração mais jovem, que está sofrendo muito com essa pressão. Você falou, né, doutor Rony, não posso ter uma ruga, não posso ter uma linha de expressão. Então, a gente principalmente nas redes sociais, né, acaba sofrendo muito com isso, essa pressão estética. Eu acho que tem o medo de perder a independência, né, de perder a autonomia, a questão com a saúde, o medo da solidão também. Né? Acho que o Michael falou muito bem essa questão de quem vai cuidar de mim. Essa é uma preocupação que a gente já está ali regando desde agora, com 30 e poucos anos. Uma tendência muito forte no exterior, isso está crescendo muito no Brasil também, de ambientes, né, de comunidades, de condomínios voltados para o público sênior, né, onde as pessoas podem conviver, coabitar com serviços médicos, com todas as adaptações ali necessárias para um envelhecer tranquilo, vivendo mesmo em comunidade, né? A gente tem visto muito esse movimento, né, Rony? A gente tem visto muito isso e a gente está transformando a sociedade, né, para entender que a gente vai chegar lá aos 80, 90 e 100 anos. E aí a gente tem que trabalhar os nossos patrimônios, que não é só financeiro, né? Óbvio, os recursos financeiros são importantes, mas, por exemplo, o que o Marco está falando aqui, os patrimônios sociais, né? Isso é um patrimônio imenso, porque se eu crio vínculos durante a minha vida, amigos, né? Quando eu estiver mais velho, eu vou poder manter essas relações. E isso vai me proteger de um monte de doença mental, né? O isolamento social, ele é um fator de risco para muitas doenças na população idosa, né? O outro patrimônio que você falou também é o patrimônio físico, né? Então, eu vou criar minha reserva, né? Minha reserva física, eu vou ter uma capacidade física melhor, né? Músculos, né? O idoso precisa de músculo para não cair, né? Então, é uma grande oportunidade e a gente está criando soluções para enfrentar essa questão social, né? Essa construção social do envelhecimento, que é a realidade. O Brasil é, mais uma vez, um país que está mais envelhecendo no mundo. Nossa. Inclusive o dado recente da Previdência, agora eu vou voltar a falar da Previdência, que o governo não estava preparado para o tamanho, para a velocidade do envelhecimento da população, de tão rápido que o Brasil está envelhecendo, mostrando, né? E lembrando, o envelhecimento é uma dádiva. A gente viver nessa época que a gente vai ser idoso
é um presente que a gente tem que agradecer todos os dias. As né, pessoas Michael? associam muito a coisa negativa, né? Exato. A doença, a dor, problema. Mas, cara, tem tanta coisa boa e positiva que precisa ser falado. Como é que a gente muda esse pensamento? Que eu acho que ele ainda é muito comum, né, para muitas pessoas. Eu acho que essa ideia tem muito a ver com o florescimento, né? Você vai deixando legado para gerações. O conhecimento, ele não é finito, né? Claro, existem detalhes ali físicos, motores, que são naturais da idade, mas o aspecto intelectual, cultural, o legado mesmo que você está deixando para a sociedade, isso é riquíssimo. O Brasil precisa valorizar mais isso, né? A gente precisa valorizar a pessoa idosa como uma fonte mesmo de conhecimento. Acho que isso é muito importante ser falado, né? E pegando esse gancho do Michael, existem projetos muito legais, que no Brasil ainda estão muito incipientes, mas lá fora, né, em Portugal tem, que fazer a interface intergeracional. Então, você tem locais, por exemplo, em Portugal, um pouquinho que eu conheci, que tem lá uma creche do lado de uma instituição de longa permanência, né? Então, em algum momento, o idoso vai lá contar uma história, conversar com as crianças e vice-versa. Então, essa aproximação do idoso com o jovem, ele quebra uma barreira, porque o jovem fala, caramba, olha lá que legal, né? Eu quero ser igual a senhorinha, o senhor, né? Então, essa relação, né? Que a gente está vendo isso de necessidade das pessoas com os avós, né? Quem tem filho pequeno, né, sabe como os avós são importantes, né? Então, esse encontro de gerações, ele é riquíssimo. Então, é um dos caminhos para a gente tentar quebrar esse preconceito, né, dessas gerações novas, né, esse medo do que vai ser, o que é envelhecer, né? Eu acho que eu já entendi, assim, que a minha estratégia de tentar deixar esse medo de lado, assim, porque querendo ou não ele vem, né, não tem jeito, é conviver com pessoas mais velhas e que são muito ativas e que são bons exemplos nesse sentido. E aí uma coisa engraçada, que a gente tem uma brincadeira hoje em dia na internet, né, de falar assim, eu sou uma jovem senhora, né, tenho 30 anos, sou jovem, mas não vou mais pra balada, tenho preguiça, quero chegar no lugar, já procuro um lugar para sentar. E a gente está enganado, né? Porque no final de semana encontrei uma senhora de mais de 80 anos num forró, que eu fui com os meus pais, acompanhar meus pais, e ela estava dançando pra caramba. Ela contrata um rapaz para acompanhá-la dançando. Então, assim, pra mim, eu olhei para aquilo, e eu sentada na mesa com os meus pais, eu olhei e falei, gente, olha aí um exemplo, né, de uma senhora, eu uma jovem, ela uma senhora, mas muito mais ativa e assim, feliz e contando da vida e dançando e se exercitando. Então, acho que quando a gente convive, a gente vê que, assim, talvez o envelhecimento não seja esse bicho de 7 cabeças que a gente, às vezes, né? Perfeito. A gente está chegando no momento que a gente quer envelhecer com autonomia e independência. E é isso, né? Uns gostam de sair, então eles... Na velhice não há limite, você pode sair, fazer o que você quiser, você tem que ser livre, né? E outros que gostam de ficar em casa, ficam em casa, né? Então, a autonomia e independência talvez seja uma grande palavra, um grande poder do idoso. É isso que eles querem, né? É isso que todos querem envelhecer, mantendo sua capacidade intelectual, né? De tomar decisões e mantendo sua capacidade física de ir e vir, né? A sua visão perfeita, né? Sua audição. Então, é muito bom encontrar os idosos, né? Eu que faço natação e cada vez mais, outro dia nadei com uma senhora de 75 anos e ela nada muito e isso a gente fica doido. É uma inspiração, né? É uma inspiração, todos os dias, tá né? Certo. Tem uma notícia para vocês, que isso aqui foi só um aquecimento, tá? Opa. Temos ainda um segundo bloco daqui a pouquinho com mais um convidado, então a gente vai para esse intervalo rapidinho e já volta. Estamos de volta agora com o nosso terceiro convidado desse episódio, Dr. Luan Pogian, que é psiquiatra com atuação em psiquiatria geriátrica, né? Isso mesmo. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Muito obrigado. Eu acho esse espaço muito importante, porque é um espaço para se debater sobre esse tema, né, do envelhecimento, e a gente combate o medo de envelhecer com conhecimento. É isso. Agora eu quero saber se você também tem medo de envelhecer. Eu acho que todo mundo tem um pouco de medo de envelhecer, né? Em graus mais elevados, a ponto de se tornar uma patologia, ou um medo que não é tão intenso, né? Mas sempre está ali, né? Eu acho que o medo de envelhecer ele faz parte e ele deve servir como um fator que nos estimule a lidar com estratégias de
de saúde, né? Uma estratégia de vida com mais saúde, com mais equilíbrio, com mais moderação. E aí, assim, com relação a ter medo de envelhecer, o meu principal medo é de dar trabalho, né? De também ficar dependente, né? Que é um dos principais medos dos idosos, é tornar-se dependente, perder a funcionalidade, né? E desde que você começou, assim, sua residência, né? Sua vida acadêmica na medicina, enfim, você se interessou por partir para esse lado de cuidar da saúde mental dos idosos? Inicialmente, eu sempre gostei muito da escuta, né? Da escuta ativa. Por isso que dizem que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente ouvir mais. E aí isso me levou a fazer a psiquiatria. Dentro da psiquiatria, a gente roda, né, nos diversos ambulatórios de saúde mental. Eu comecei a ter interesse mais por essa parte até mais orgânica do cérebro, né? Então eu comecei a gostar um pouco mais das doenças neurodegenerativas, das demências, dos distúrbios de movimento. Mas eu fui percebendo que o idoso também precisa dessa escuta ativa. Aliás, é a geração que mais precisa de uma escuta, né? Muitos são carentes. Solitários, às vezes. Exatamente. E aí essa escuta, ela traz um crescimento muito grande para o profissional, né? A gente tem muito a aprender com os idosos. Cada idoso traz consigo um conhecimento, uma sabedoria, uma história de resiliência. E isso ajuda, inclusive, a gente a ser modelo, né? Eles são modelos para nós. Modelo do que a gente deve fazer e do que a gente não deve fazer também, né? E é muito gratificante você atender um idoso quando chega no consultório, às vezes sem propósito de vida, sem energia, sem aquele brilho nos olhos. E aí quando você consegue restituir a ele esse propósito, essa alegria, é algo assim que não tem preço, né? De um valor imenso. E para a família também, né? Porque a família compra também o tratamento, né? Isso é muito bonito. Eu imagino. Pelo que a gente já conversou aqui, né, já deu para perceber que o medo de envelhecer é algo muito comum entre as pessoas, os mais jovens, os mais velhos. Quando é que a gente precisa ter atenção de que esse medo está se tornando uma coisa fora daquilo que é considerado ok? Sim. Aí é até interessante a gente distinguir o que é um medo do que é um transtorno de ansiedade, né? O medo, ele está mais relacionado a situações temporárias. O medo, ele sempre existiu. O medo, ele prepara a gente para situações de luta ou fuga, né? Então, um homem primitivo, por exemplo, ele tinha medo de um bicho, né? De uma onça, de algo nesse sentido atacar. Então, o medo é fisiológico, é uma reação fisiológica do nosso corpo, onde a gente tem liberação de adrenalina, né? De neurotransmissores que vai fazer com que a gente lute ou fuja daquela situação. Então, são situações temporárias. Porém, quando isso começa a ser muito frequente, de uma intensidade muito intensa, a gente já parte para o adoecimento, né? E esse adoecimento, ele pode se transformar num episódio de pânico, em episódios recorrentes de pânico, em um transtorno de ansiedade generalizada, até em depressão, né? Ou uma tristeza mais prolongada. Então, quando a gente já começa a ter esses sinais, é importante procurar ajuda. Às vezes até antes, né? Mesmo no estágio de medo, é interessante fazer uma terapia. Na prática, como é que a gente pode observar isso, assim? Até a gente que é de fora mesmo, né? É uma pessoa que, às vezes, a gente vê que está obcecada, talvez, por uma alimentação saudável, ou uma pessoa que está obcecada por atividade física. Isso pode representar essa preocupação exagerada com o envelhecimento? E aí, é necessário, nesse caso, uma intervenção, assim, orientar essa pessoa, talvez, procurar, né, uma ajuda psiquiátrica para tentar, né, fugir Sim. desse caminho? Eu acho que o primeiro passo é você conversar com esse idoso, ouvir o que ele tem a dizer, né, acolher ele, para poder entender realmente o que se passa por trás disso, o que se passa pela obsessão com o corpo, né, entender se isso é uma negação do envelhecimento, que muitos acabam negando o envelhecimento. E aí, se perceber esses sinais, né, de negação do envelhecimento, do medo da morte em si, às vezes é só trabalhar um pouco mais a espiritualidade. Na dúvida, eu sempre falo, passa por uma avaliação que a gente vai poder ajudar, né? Inicialmente pode ser com um psicólogo, tem alguns psicólogos que são mais voltados para essa área do envelhecimento também. Então, assim, na dúvida é sempre bom passar pela avaliação. A gente já falou um pouquinho disso aqui, mas vou aproveitar os 3 agora reunidos na mesa.
A gente tem ainda essa ideia, eu vou falar a gente porque eu acho que ainda é uma ideia geral, infelizmente, de associar o envelhecimento à doença. Por que vocês acham que a gente ainda, né, tem esse pensamento e como quebrar esse tabu? Na visão médica, na visão sociedade em geral? Durante muito tempo, o envelhecimento, as pessoas nem envelheciam direito, né? Há muitos anos atrás, alguns anos atrás. Então, as doenças que hoje são doenças que se tornaram crônicas, matavam, né? Então, uma pessoa hipertensa, uma pessoa com dislipidemia, muitas vezes nem recebia o diagnóstico, né? Nem tinha esse cuidado preventivo, né? Essas etapas que tem, né? De prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Muitas vezes nem prevenção tinha. E aí, com o desenvolvimento da medicina, nós passamos a tratar essas condições melhores e aí hoje a população tem uma sobrevida muito maior, né? A expectativa de vida aumentou muito. Então, eu acho que ainda há um resquício dessa época, onde não tinha muitos recursos, as pessoas morriam mais de câncer, morriam mais de doenças infecciosas, e aí eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho também que o envelhecimento é uma construção social. Então, a gente traz uma ideia de que envelhecer é sinônimo, a gente falou um pouquinho, de não ser produtivo, de não entregar, né, numa sociedade altamente, principalmente ocidental, competitiva, né, de você não produzir, né. Mas isso pode ser diferente. Por exemplo, a gente sabe que os orientais têm uma visão do envelhecimento diferente e colocam o idoso como uma pessoa sábia, como uma pessoa para ser consultada, né? Os índios, muitas vezes, algumas tribos, não são todas, né, têm o hábito de deixar o idoso, ele vai para um lugar quieto, né, quando ele não está mais produtivo, para morrer. Então, essa é uma construção social. E na medida que a gente está vendo os idosos mais ativos, a gente está quebrando esses nossos preconceitos, né, que a gente chama isso de ageísmo, idadismo, né, o ageísmo do inglês, mas idadismo, né, esse preconceito contra o envelhecimento, associar o envelhecimento, como o Maico falou, uma coisa negativa, ruim. Envelhecimento não é uma coisa ruim, é um processo natural. E ele pode ser fruto de uma vida bem vivida e continuar sendo uma vida bem vivida, né? Você continuar produtivo, né? Na prática, né, quantos idosos aí que têm grandes histórias, grandes CEOs de empresas 60 a mais, empreendedores, pessoas que são referência, exemplos de sabedoria e conhecimento. Eu acho que a gente precisa virar essa chave, especialmente no Brasil, e começar a enxergar o valor disso, né, que é um valor cultural, social, intelectual gigantesco. A gente precisa ter esse cuidado. E eu acho engraçado que até em um outro episódio a gente falou sobre as blue zones, as zonas azuis, né? Então, áreas em que as pessoas vivem muito. E a gente trata isso sempre como uma coisa tão positiva, né? Caramba, olha que legal, nessa região aqui tem tais e tais e tais fatores que levam as pessoas a atingirem uma idade bem mais avançada, com saúde. E por que a gente, ainda assim, às vezes insiste em ver o envelhecimento como algo negativo, né? Assim, para mim é até contraditório a gente falar de um assunto e ter essa outra perspectiva. Na Blue Zones, o idoso, ele é um patrimônio daquela comunidade, né? Você vai envelhecendo, você tem um pertencimento e o seu pertencimento aumenta. Quanto mais idoso você está ali, né, na sociedade, no núcleo familiar, né? Gera uma admiração, Gera né? uma admiração, um respeito. São pessoas também, a gente fala, que não param de trabalhar. A gente falou disso no episódio de Blue Zones, então eles trabalham porque não tem a aposentadoria. A aposentadoria também é uma coisa criada lá atrás, está atrasado esse conceito de aposentadoria. Vai ter que mudar, né? Você parar e ficar no aposento, né? Você pode parar, mas vai fazer outra coisa. Vai realizar um sonho, vai viajar, vai montar um negócio. Vai empreender uma coisa que você sempre quis, vai fazer uma faculdade, né? Quanto que a gente não vê histórias assim? Então, eu acho que é nesse sentido. A gente trazer o idoso e fazê-lo pertencer mais, né? E não isolá-lo, né? Para ele estar dentro do processo da comunidade, da sociedade, né? De forma natural. Envelhecer é um privilégio, né? Sim. E aí, contextualizando o que você falou, o Dr. Rony falou,
Tem uma paciente de 90 anos, está um caso clínico, né? Vou usar o pseudônimo de Maria. Ela chegou no consultório para mim pela primeira vez, já tem uns 4 anos, e aí a queixa principal dela era: eu tenho medo de ficar velha, né? E ela já tinha 90 anos. Eu falei: como assim? Me explica melhor. Lá, doutora, eu tenho medo de ficar velha desde que eu tinha 60 anos. Aí ela mesma faz essa comparação, né? Ela fala assim: por que eu não economizei esse tempo todo, né? 30 anos com medo de ficar velha, já tô com 90, mas agora não tem jeito, porque agora realmente eu tô velha, né? Ela cita um exemplo, ela falou assim: já viu alguém chegar a 110, a 115, a 120? Porque, assim, todas as minhas amigas já faleceram, né? Então, o meu contato social já diminuiu muito. E aí ela vem com essa angústia, né? Essa angústia relacionada ao envelhecimento. Ela estava tratando comigo sintomas depressivos, né? É um transtorno depressivo com sintomas ansiosos. E aí ela, uma grande empresária, ensino superior, empresária, ela era CEO de uma empresa, né? Numa época muito mais difícil para as mulheres, super reconhecida, teve 2 filhas. E essas filhas, quando ela chegou, ela tinha mais ou menos uns 60 anos, começaram a assumir o comando da empresa. E aí, mais recente, a empresa começou a se expandir para o exterior, e aí elas começaram a viajar, e essa senhora passou a ficar mais tempo sozinha, numa casa gigante, no Brooklyn. E aí, os medos dela, os principais medos dela, era justamente de perder a autonomia, porque até então ela estava com uma autonomia totalmente preservada. Ela ia para consulta chamando um aplicativo que ela mesma pedia pelo celular dela. Chegava lá, 90 anos, pagava a consulta com TED, né, porque na época não tinha Pix. Voltava para casa. Ela administrava, ela tinha... eu falei assim: a senhora tem cuidador? Ela: cuidador não, acompanhante, porque eu não preciso de cuidador, né? Até sem jeito, né? Então ela tinha alguns acompanhantes, mas ela não permitia que eles fossem à consulta. Ela queria ir sozinha, porque ela queria, através disso, preservar o máximo possível da autonomia dela. E ela tinha vários medos, né? O medo por trás desse envelhecimento era o medo de perder mesmo a cognição, de ter algum tipo de demência, o medo de perder a autonomia. O idoso tem muito medo de queda, né? Principalmente o idoso que não faz uma atividade física, que não faz fortalecimento muscular. Então, por trás desse medo do envelhecimento, vem inúmeros outros medos. E aí, através do acompanhamento, dessa escuta, ela, graças a Deus, foi melhorando, né? Começou a fazer um monte de coisas que eu fui sugerindo, né? E aí ela foi melhorando também, e hoje ela tá bem. Fiquei curiosa, o que você sugeriu? Né? Queremos saber o segredo. Porque esse é um tema também, né? Quais são as estratégias para que as pessoas enfrentem esse medo? Exatamente. Então, assim, a gente tem que valorizar aquilo que o idoso pode fazer e aquilo que ele gosta de fazer, né? Então é interessante que tenha uma entrevista, às vezes a gente vai precisar até de um terapeuta ocupacional também para auxiliar nisso, valorizando a potencialidade daquele idoso. Ela gostava muito de dançar quando era mais jovem, né? E aí eu sugeri para ela dança circular, que é uma dança que participam outros idosos, né? É bem interessante, tem toda uma interação ali. Então ela entrou na dança circular, ela já era fluente em 3 idiomas, e aí eu sugeri que ela fizesse um outro idioma. Ela começou o francês também. A atividade física, ela fazia uma atividade física individual, um pilates, né, que não tem tanto envolvimento com outras pessoas. Sugeri que ela fosse para hidroginástica, né, sem contar com a dança circular, que já é uma atividade física, né, além da questão lúdica, porque ter contato com outros idosos estimula esse senso de pertencimento, né? Então eu tenho 90 anos, mas fulana tem 98, outra tem 95, eu estou melhor do que aquele que tem 80, então tem tudo isso. Eles acabam se comparando muito também. E fazer atividade física, cuidar da alimentação, leitura, né? A gente tem que promover tanto uma reserva física através do exercício quanto uma reserva cognitiva, né? A reserva cognitiva a gente fala, é como se fosse malhar o cérebro, né? Eu sempre uso essa analogia. Então, através de leitura, né, principalmente leitura, aprender um instrumento novo. Ela começou a tocar flauta também. Ela foi fazendo um monte de coisa, mas assim, isso não sobrecarregava ela, porque ela estava com um tempo muito ocioso, né? E aí ela, acho que ocupando mais o tempo também, esse medo da existência, né, esse medo do que vem depois. A parte espiritual dela também estava muito vazia, então
conversar sobre isso. Às vezes os profissionais têm medo de falar sobre espiritualidade, né? Parece que está invadindo o... Foi nosso primeiro episódio. É interessante que a gente não vai impor nada, né? Nós não estamos na situação de impor, mas a gente pode estimular, né? Através de fazendo perguntas, perguntando para o idoso como que ele entende isso, como que ele entende depois da morte, o que ele acha que vai acontecer. Esse debate, principalmente quando é possível ter um debate em grupo, né? A terapia de grupo funciona muito bem para idosos também, é muito importante. Essa história me trouxe até uma reflexão aqui, /dúvida. Vocês acham que esse medo de envelhecer, ele tende a atingir pessoas que são mais ativas na juventude? Por exemplo, pessoas que têm um trabalho muito bem definido ali, né, que tem uma função muito importante e que às vezes elas têm a sensação de que elas podem perder essa importância, bem entre aspas, né, que elas têm enquanto são jovens. Vocês acham que pode ter alguma relação com isso? Eu acho que sim, porque na verdade é uma consciência, né? Então, durante a vida, se você tem muita consciência, muita autonomia, muita independência, quando você envelhece, você fica com medo disso. Se você não tem consciência disso, né, você talvez... Acaba nem passando pela cabeça, talvez. Vou vivendo, né, e beleza, né. Mas que nem o caso que o Luan falou, né, uma senhora que tinha um papel social muito bem delimitado, marcado, com uma importância, né. Sim. Então isso também faz refletir sobre essas mudanças também, né. Eu vou largar uma empresa, um trabalho porque eu estou idoso, né. De repente, numa empresa familiar, talvez fazer isso de forma gradual, né, dar liberdade para ela participar de decisões, de conselhos, né. Então isso eu entendo que sim, que isso tem influência. E é importante que a família vá fazendo algumas mudanças de forma gradativa, né? Não é simplesmente chegar do dia para a noite e falar assim, olha mãe, agora a senhora não pode mais dirigir, né? Vamos vender o carro. Isso impacta muito, porque o idoso ele sempre faz essa comparação, né? Se eu não posso dirigir, eu já estou perdendo minha autonomia. Qual que vai ser a outra limitação, né, que vão impor? E aí essa senhora, ela já tinha uns 10 anos que não dirigia, ela tinha até condições de dirigir ainda, né? Mas já tinha uns 10 anos que ela não dirigia porque a família temia que acontecesse alguma coisa, já que as filhas não estavam sempre presentes. E como o Rony falou, ela administrava uma empresa com mais de 200 funcionários, né? E aí, de repente, ela perde esse status, né? E ela administra agora 4 funcionários que ela tem em casa. Então tem essa perda de status também. Então isso impacta sim, com certeza. Também a gente de repente pode substituir, né? Então assim, se eu não estou administrando uma empresa, eu posso adquirir outras habilidades e outras funções, né? Então isso também é interessante, aprender coisas novas, né? De repente ela não está mais administrando uma empresa, mas ela está curtindo lá, mexendo nos aplicativos, né? Está fazendo outras coisas, se sentindo útil e se sentindo independente, né? Que isso que que a gente já concluiu que é mais ou menos um medo universal das pessoas, de perder a sua autonomia e independência, né? Sim. Ela falou, eu perguntei para ela o que ela gostava de fazer, né? Isso na primeira consulta, ela falou assim, eu gosto de assistir vídeo no YouTube. Eu falei, como a senhora faz no celular? Aí ela, não, doutor, isso já é do passado, eu coloco no celular, mas eu espelho na TV. Eu falei, me ensina como faz, né? Não, ela é um ótimo exemplo pra gente, então, né? É muito... Só que tinha um medo, né? Que ela foi tratar esse medo, essa angústia, mas com essa forma de trabalhar com ela, teve um resultado bem interessante. E tem um negócio legal que no Brasil, acho que a gente já comentou em algum outro episódio, que no Brasil ainda está pouco explorado, que é o voluntariado. Então, os idosos muito saudáveis, né, eles podem, assim, que nem ela, ativa, que quer se sentir útil, né, então ela pode ser uma referência para muita coisa, né, para outros idosos, né, e existem milhares de trabalhos, né. Isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, né, então ela se mantém ativa, trabalhando, produtivo, se sentindo pertencente e ensinando, por exemplo, ela poderia ensinar outros idosos a usar a tecnologia. Olha que máximo que seria, né? Vou até continuar usando essa paciente aí de exemplo para uma outra pergunta, porque eu achei a história dela muito interessante. Ela, em algum momento, citou o medo de envelhecer no sentido da pressão estética, das transformações físicas? Mais com relação à fragilidade. Né, com relação à perda da força muscular, porque ela chegou, ela não tinha uma vida
muito ativa, né? Ela estava muito parada, então tinha essa fragilidade mesmo, essa perda de massa muscular, então ela tinha medo de queda e, como consequência, medo de perder essa autonomia do movimento, né? De ficar acamada e depender de alguém para cuidar dela. Agora, com relação à aparência em si, ela não tinha... Aliás, ela era uma idosa muito bonita, muito vaidosa, né? E nunca tinha feito nenhum tipo de procedimento, o que hoje já é um pouco mais difícil também. Muito as pessoas difícil. Têm negado muito, né, isso. Tem gente que mente a idade, né? Exatamente. É muito comum. E assim, isso é um problema também, né? O medo de envelhecer não afeta apenas a saúde mental, né, psicológica. Pode afetar a saúde física também. A partir do momento que você começa a negar o envelhecimento e fazer procedimentos estéticos, já tem idosos que já tinham feito 15 cirurgias plásticas, por exemplo. Quando vai para o campo do exagero, né, é muito perigoso também. Então, além de afetar essa parte física, é interessante também que esse medo persistente do envelhecimento, como medo de outras coisas também, não apenas do envelhecimento, esse estado de tensão constante, esse estresse constante, essa depressão constante, isso desencadeia uma série de reações químicas no nosso corpo. Naturalmente, a gente tem uma ativação do eixo neuroendócrino, né, hipotálamo, hipófise adrenal, e a gente tem mais liberação de glicocorticoides, como, por exemplo, o cortisol, a gente tem mais liberação de catecolaminas, como a adrenalina, a gente tem maior produção de fatores pró-inflamatórios, de interleucinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, isso tudo em conjunto pode predispor a uma fragilidade imunológica, a uma fragilidade para doenças cardiológicas, oncológicas. Então, tratar o medo não é apenas tratar a ansiedade e depressão, é prevenir também. Eu falei da pressão estética por ser uma paciente mulher, mas vocês acham que essa pressão estética, que eu acho que atinge principalmente, né, os mais jovens, quando a gente fala dessa questão do envelhecimento, é muito comum também entre os homens, já que estou aqui com 3 homens? Eu acho que é muito menos comum no homem do que na mulher, né? né? A mulher tem uma pressão social, né, da beleza, então eu acho que são as mulheres, tanto que elas são as grandes frequentadoras das cirurgias estéticas, né? Não quer dizer que não existam homens vaidosos e tão preocupados com isso, né? O homem, eu acho que a posição social dele, né, influencia talvez mais, né? Ele se coloca mais dessa forma, e a mulher, realmente, a beleza é algo mais significativo, né? Mas voltamos a falar, a gente tem que começar a valorizar, né, que uma ruguinha é bonito, né, que, né, tem idosos lindos, cabelo branco, né, e ver isso como algo natural e bonito, né? Sim. E falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha bonito e não fala, com receio, né? Os homens, eles estão muito preocupados, às vezes, com a sexualidade, né? Se preocupam muito mais que as mulheres. Perda de libido, perda de ereção, então essa é uma preocupação que a gente vê muito com o envelhecimento. Preocupação se usar um tadalafila vai infartar, né? É uma pergunta muito frequente no consultório. E preocupados com a questão do status financeiro também. Muitos se aposentam cedo, não tem um reajuste da aposentadoria e daí a pouco não consegue ter mais o mesmo padrão de vida. Então essas são algumas preocupações dos homens. E é interessante também falar sobre a hipocondria. O idoso já é naturalmente um pouco mais hipocondríaco, né? E aí o homem também tem algumas vezes isso. Homem e mulher, né? É meio dividido. Então aquele medo de ter um câncer de próstata, aquele medo de ter algum problema, um ataque cardíaco, como eles falam, de ter um AVC. Então, muitos acabam fazendo exames de forma exagerada, chegam para a gente, né, para o geriatra, muito mais comum, querendo fazer exame do corpo inteiro, né, como eles falam, check-up. É interessante a gente ver como as preocupações mudam, né, de homens para mulheres, e aí me lembrou uma outra coisa de que acho que para as mulheres também é comum a questão de engravidar, né? As mulheres que estão chegando ali perto dos 40, por exemplo, que ainda estão jovens, mas já começam a ter essa preocupação. Meu Deus, estou envelhecendo, será que eu vou poder engravidar? Como é que vai ser isso? Por acaso vocês já presenciaram isso em consultório? Essa é uma discussão muito interessante, né? Porque assim, os óvulos, eles têm um tempo de vida, né? Então, eles envelhecem mesmo, né? Não tem jeito. Conversando até com os ginecologistas, né? Eles realmente tem, a partir de uma certa idade, uma gravidez de risco, né? Mas com a sociedade moderna, o que está acontecendo é que a mulher,
adia esse sonho de ser mãe, posterga, priorizando o lado profissional, né? Então vai estudar, vai fazer mestrado, quer se posicionar, e sempre aquela coisa, né? Vou esperar quando eu tiver um emprego bom, quando eu estiver ganhando tanto, só que você está sempre esperando. Então, a gente está vendo esse fenômeno aí, as mulheres de 40, algumas querendo ter filho, e o fenômeno inverso, né? Como a gente falou também, muitas mulheres decidindo que não querem ter filhos, né? Ou se tiver né? O que também vai mudar totalmente a estrutura etária, né? Da sociedade, né? Eu acho que a sociedade caminha mais para isso, né? Ter uma independência financeira, uma saúde financeira importante na velhice, filho, né? E não ter filhos, né? Não ter que depender dos filhos nessa idade. Está cada vez mais comum. Sim. Exatamente, né? E eu conheço histórias até de conhecidos que a mulher não quer ter filho de nenhum e o marido quer ter filho, né? Então, mostrando que isso essa mudança geracional, né? De perspectiva, de valores, né? Nesse caso, tem que ir para terapia de casal. Importante também. No começo, a gente falou sobre ver exemplos, né? Buscar bons exemplos para a gente se espelhar e se inspirar também. E aí, nessa questão de gravidez, a gente teve até exemplos famosos recentemente, né? Cláudia Raia, engravidando aí, foi com o quê? 50? Quase 50? Por aí, né? Eu acho que esse é um caminho também, né? Talvez a gente vê assim, é possível, claro que não é comum, mas eu acho que acreditar também no poder da medicina, né? Na evolução dos tratamentos, não só nesse sentido, mas nos tratamentos de doenças também, até pra gente talvez acalmar o coração, né? E pensar assim, não, as coisas estão evoluindo, a gente está envelhecendo, mas tá tudo evoluindo junto e nosso processo de envelhecimento vai ser mais tranquilo também. Com certeza, os recursos tecnológicos da medicina vão nos ajudar, estão nos ajudando a envelhecer, né? O fenômeno do envelhecimento tem muito para se falar da medicina, né? As vacinas, né? Então, com certeza, hoje a gente tem a condição de engravidar, né? Mais velho, escolher o óvulo, né? Tem todas as tecnologias, né? E também a gente já está sabendo muita coisa da epigenética, né? O que para cada um no gene vai influenciar para ele ter uma doença ou não, e fazer uma prevenção individualizada, né? Isso a gente já está bem perto desse caminho. Então, que bom que a gente tem esse desenvolvimento aí para nos ajudar a viver mais e com saúde, né? Sim. Eu gosto muito de uma frase do Pondé, que ele fala: a mesma sociedade que gerou a longevidade gerou o horror ao envelhecimento. Né? Então, como já foi falado, a gente precisa de criar uma cultura do envelhecimento, né? Estimular uma visão mais positiva do envelhecimento, porque à medida que essa população, a gente vai tendo uma inversão da pirâmide etária, a gente tem que pensar em como fazer com que isso seja agradável, como lidar com essa situação, né? Essa situação da gravidez, né? Essa situação das limitações. Então, a gente tem que ir pensando diferente também. Pra gente já ir finalizando, que infelizmente nosso tempo também já tá acabando, mas assim, no final das contas, qual é o segredo pra gente aceitar o envelhecimento? E pra gente ser feliz envelhecendo também, né? Todo mundo vai envelhecer, se Deus quiser. Eu acho que passa pelo conhecimento, como eu já falei, né? Conhecer, saber o que vai acontecer, saber que o envelhecimento é para todos, né? Não é só você que vai envelhecer. Então, ter essa ideia, né, de pertencimento, eu acho que isso no futuro, com essa inversão da pirâmide etária, vai ser mais fácil, que a gente vai ver mais idosos, né? Se identificar mais. A nossa geração realmente, assim, como eu sou psicogeriatra, eu já acabo vendo bastante idosos, né? Eu já fiz um levantamento recente, eu tenho 18 pacientes já com mais de 100 anos. Então, a gente já está vendo mais idosos. É uma blusona, gente, no consultório dele. Se estiverem saudáveis, boa parte estão, né? Mas também é algo muito delicado, né? Já nessa idade. Precisa de um acompanhamento com mais regularidade. Então, esse senso de pertencimento com essa inversão da pirâmide etária, daqui a pouco vai ser um pouco mais fácil. Então, a gente vai aceitar um pouco mais também. E também levar a vida mais leve, né? A gente não precisa de ter essa obsessão com o corpo, essa obsessão com o dinheiro. É interessante que existem já trabalhos que avaliam o
que os idosos mais se arrependem no fim da vida, né? Então, são entrevistados os idosos em fase terminal, né? Obviamente que tem condições de dar entrevista, né? Ou em cuidados paliativos, e a maioria se arrepende de não ter tido uma família mais numerosa, de não ter tido mais filhos, de não ter tido tempo para a família, de ter pensado muito no dinheiro, ter dado muito valor ao dinheiro, ou de não ter tido mais amigos, de não ter liberado mais o perdão. Então, eu acho que a gente tem que pensar justamente nisso. Se há esse arrependimento no fim da vida, por que não a gente já ir vivendo dessa forma, né? Acho que esse é mais um episódio que vai plantar aí uma pequena reflexão, né, na cabeça de quem está ouvindo ou assistindo a gente. Deixa eu agradecer vocês mais uma vez pela participação. Dr. Luan, muito obrigada. Sua estreia aqui. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Michael, muito obrigada mais uma vez também pela sua presença. Dr. Rony, vou nem falar também. Você é super bem-vindo aqui. Obrigada demais, viu? Obrigado. E para saber mais sobre o Bem Envelhecer MedSenior, acesse medsenior.com.br/bem envelhecer ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você já sabe, a gente te espera no próximo episódio. Até lá!